Boa tarde, galerinha boa. Vamos lá. Mais um dia de trabalho, mais um dia de estudo, mais um dia de conhecimento, mais um dia de aprendizado e mais um dia de agradecer a Papai do Céu por mais essa oportunidade de estarmos estudando. Como eu não sei se eu mandei para vocês, mas eu mandei nos grupos do, creio que do primeiro, segundo e terceiro anos, um link de uma reportagem onde um aluno subia numa árvore para tentar encontrar sinal do celular, sinal da operadora a qual ele é vinculado para tentar assistir videoaulas da escola. Lamentavelmente, nós temos que reconhecer que esse ano está sendo totalmente atípico por todas as consequências geradas pela pandemia do coronavírus, do Covid-19. Então, como eu falei outro dia para vocês, as relações mudaram, a economia mudou, a sociedade mudou e vai mudar, a medicina mudou, os nossos hábitos mudaram, a gente não se preocupava tanto em lavar as mãos como estamos tendo agora. Enfim, nós estamos vivendo um momento muito atípico. Agora, detalhe desse momento atípico é que ele também vai ter muitas consequências que certamente vai haver um aumento ainda maior do crescimento do abismo social, porque, de fato, os alunos do ensino médio das escolas públicas não conseguirão disputar, já não conseguem disputar de igual para igual com os alunos das escolas particulares. E, por causa dessa pandemia, mais será ainda maior essa diferença, essa desigualdade que existe entre o ensino médio e o ensino médio público e o ensino médio particular. Não, isso não é generalizado, mas um percentual maior pende para as vantagens serem dos alunos do ensino privado. E nós temos o Enem pela frente, né? O Enem está aí e vai ser muito interessante. Eu quero acompanhar depois os resultados desse Enem e o que vai acontecer, tá? Caso vocês queiram, abram o livro de vocês no capítulo 5, tá? No capítulo 5 do livro de produção textual. E nós vamos ter lá, tá? Eu vou até abrir aqui no navegador, tá? Para vocês acompanharem. Só aqui rapidamente, aqui o SAIS, deixa eu ver onde foi que eu botei o SAIS. Acho que é esse aqui, portal SAIS. Aqui, ó, capítulo 6, texto dissertativo argumentativo. Tá? Texto dissertativo argumentativo, e é sobre esse texto que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? É sobre esse texto que nós vamos trabalhar hoje. Texto dissertativo argumentativo. O que é dissertar? O que é um texto dissertativo argumentativo? Bem, dissertar é debater, é discutir e é questionar sobre um determinado tema. Falando em determinado tema, o que a gente tem que lembrar é que todos os temas do Enem, eles são de cunho social. Então, é uma dificuldade social que nós vivenciamos. É um problema social que atinge o Brasil. Portanto, quando a gente abre os olhos para tentar encarar realisticamente o país que nós vivemos como ele verdadeiramente é, nós vamos nos deparar com muitos problemas. Problemas de saneamento básico, problemas de saúde, problemas financeiros, desigualdade social, tráfico de drogas, pouco acesso das camadas mais baixas
à educação, à saúde, à cultura, ao esporte, poucos negros nas universidades, poucos negros nos cursos de medicina. Nós temos o problema de também temos o problema de mobilidade urbana, saneamento básico, enfim. Nós temos uma série de problemas quando a gente começa a encarar a realidade da nossa sociedade, da sociedade brasileira, desculpa. Então, quando a gente olha para isso, a gente lida com a possibilidade de que qualquer um desses problemas pode ser o tema da redação. Tá? As camadas pobres não têm acesso ao cinema, e aí o tema do ano passado foi democratização do cinema, ou seja, tornar o cinema democrático. Tá? Muitas crianças não têm, jovens e crianças não têm acesso ao esporte. Então, democratização do esporte no Brasil. Muitas crianças não têm acesso ao teatro, tanto a aprender como a assistir. Então, a democratização da cultura. Enfim, nós temos uma N possibilidades de tratar dos nossos problemas sociais. Ok? Portanto, dissertar vai ser debater, discutir, questionar qualquer um desses problemas que nós temos. Então, temos a liberdade de defender qualquer opinião, entretanto, precisamos fundamentá-la, justificá-la, exemplificar, convencer, isto é, precisamos argumentar. Então, argumentar é nada mais do que você usar todos os aparatos possíveis para fundamentar o que você está defendendo, justificar o que você está defendendo, usar exemplos e tentar convencer aquele a quem você está direcionando a palavra, seja falada, seja escrita. Então você tem que usar todos os recursos, essa é a palavra que fugiu ainda há pouco, todos os recursos possíveis para convencer e fazer com que o teu argumento seja válido. Então, dissertar é defender uma opinião a respeito de alguma coisa, certo? Então, numa defesa de argumentação, numa defesa de um tema, de uma temática, nós temos o tema, que é o assunto que nós estamos tratando, nós temos uma tese, que é a sua ideia a respeito do problema, e nós temos os argumentos, que é a parte que vai defender o teu ponto de vista. E por último, como é um problema, tá? Como é um problema, nós teremos uma proposta de intervenção, ou seja, apontar uma possível solução para aquele problema. Então, veja que trabalhamos em cima de um tema, nós temos uma tese, e essa tese vai ficar na parte da introdução da redação. Seguidamente, nós temos os argumentos, e esses argumentos eles são 2 parágrafos, ou seja, serão argumentos aqui e argumentos aqui, será o segundo e o terceiro, e por último, a proposta de intervenção. Então, a redação ela é distribuída em 1 parágrafo para a tese, 2 parágrafos para os argumentos e 1 parágrafo para a proposta de intervenção. Gente, se eu estou dizendo que existe um problema e eu estou defendendo uma tese a respeito desse problema, de uma ideia que eu tenho a respeito do problema, então eu tenho que apontar uma proposta de intervenção, que é a parte mais importante de uma redação, porque não adianta eu apontar problema e não conseguir apontar uma solução para o problema. Tá? O tema é o assunto que você irá discutir, como eu falei ainda há pouco. Pode ser violência contra a mulher, violência contra o negro, violência contra os homossexuais, tá? Violência contra o idoso, violência contra a criança, violência contra grupos minoritários, pode ser violência no campo, onde acontece muito, o que acontece muito, tá?
E aqui no Maranhão nós temos vivido, ultimamente, vocês têm acompanhado pelas redes sociais e pelos veículos de informação, os conflitos que há entre o homem branco e os índios, e foram assassinados alguns índios já nesse final do ano passado, para o começo desse ano. Então, esse é um problema, é um tema. Todo tema é um problema. Repitam comigo, todo tema é um problema, todo tema é um problema. Então, tema é o assunto que você irá discutir. Aqui tem 3 exemplos. O poder de transformação da leitura, tá? Aqui é um assunto que a gente pode discutir, e se nós não temos transformações, então isso é um problema. Se nós não temos cabeças que pensam, isso é um problema. Se nós não temos pessoas que conseguem criticar, no sentido de analisar aquilo que está acontecendo em torno da sua vida, então nós temos um problema. E o que pode transformar isso? Tá? A leitura. Então, o poder da transformação da leitura. O que a leitura, o que a educação, o que o livro pode causar na vida de um ser humano. Adoção, um ato de amor e solidariedade. Então, quando eu digo adoção, um ato de amor e solidariedade, eu estou tratando de um tema que esse ato pouco acontece na sociedade brasileira, que é o ato de adotar. Tá? E o direito de votar. Tá? É um assunto muito discutido e que muitas pessoas acabam fazendo sem nenhum compromisso com a democracia, com a liberdade, ou mesmo com a sua própria vida, mas que hoje o voto tem sido um problema também da sociedade brasileira, porque muitas pessoas têm votado porque têm vendido o seu voto. Então, é a minha leitura, mas pode ser outra leitura você pode fazer a respeito desse assunto, que é o direito de votar. A tese é a ideia que você vai defender em sua redação a respeito daquele tema, tá? Entendam, tema, violência é uma coisa muito geral. Então, se eu for falar de violência, eu tenho que ser mais específico. Violência contra a criança, violência nos presídios, violência contra o idoso, violência contra os animais. Então, existe o tema mais abrangente, mais macro, e eu tenho que defender alguma coisa mais micro, ou seja, mais específica. Então, é a ideia que você vai defender em sua redação. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo do texto. Então, qual é a tua ideia a respeito daquele problema? Esse problema ele tem suas raízes na falta de políticas públicas. Tal problema tem consequências no futuro da nação. Então, o que você pensa a respeito daquele problema eu vou chamar de tese. O que é a argumentação? É a justificativa que você usa para convencer o leitor de que tem razão sobre o que está defendendo. Então, lembre-se de uma coisa. Nem sempre você não tem a obrigação de convencer e mudar a opinião do corretor da prova. Ok? Tá? Olha, galerinha boa, eu estou trazendo vocês para um nível já muito mais elevado. Tá? Já estou querendo que vocês comecem a pensar na estrutura da redação do Enem. Certo? Apesar de vocês estarem apenas começando, mas eu quero que vocês entendam isso. Tá? Então vamos lá. É a justificativa. Você vai usar todos os seus argumentos e dentre esses argumentos você tem dados, você tem citações de pessoas que estão diretamente ligadas ao problema. Por exemplo, se você está tratando de justiça, de violência, você pode trazer uma citação de algum jurista, de algum advogado, de algum delegado, de alguém que tenha conhecimento de causa sobre aquele assunto que você está tratando. Se o problema, por exemplo, é a pandemia, você tem que trazer citações, frases que tenham a ver com o seu ponto de vista, tá? E que sejam eles vindos esses argumentos, essas citações vindas de um epidemiologista, um médico, um sanitarista,
enfim, pessoas ligadas ao ramo da medicina, ok? Da saúde. Então, é nesse campo que o redator deve usar estratégias de exemplificação, comprovando seu ponto de vista. E, acima de tudo, fazendo afirmações. Tá? Você tem que afirmar. Você não pode ficar também só pegando citações e exemplos de outras pessoas. Você tem que dar o seu ponto de vista. Você tem que escrever a sua opinião. Porque eu, como corretor, e nenhum corretor do Enem, quer apenas ler a opinião de outras pessoas. Ou seja, eu vou chegar e te questionar. Você não consegue pensar por si só? Você só consegue citar os exemplos de outras pessoas, as palavras de outras pessoas, e é necessário que a gente comece a pensar por si só. Agora, se eu não leio livros, se eu não gosto de história, se eu não leio sociologia, se eu não acompanho os noticiários dos jornais, dos veículos de comunicação, se eu não estou ligado ao que está sendo comentado nas redes sociais, obviamente eu não terei capacidade de argumentar sobre alguma coisa que esteja em voga, ou seja, que esteja no auge, acontecendo agora e que está sendo comentado por todo mundo. Então é necessário que a gente desplugue, tá? Desconecte um pouco das redes sociais no que diz respeito a só bater papo e comece a se responsabilizar em levar, em trazer informações para dentro da nossa experiência de vida. Ler jornais, ler noticiários, acompanhar o jornal do dia em casa, enfim, vai ter que assistir jornal de manhã, tarde, noite, não. Assiste um à noite, ou só pela manhã, ou só pela tarde, meio-dia. Mas o importante é você ter mais ou menos ideia do que está acontecendo no mundo. Ou vocês não sabem que está acontecendo uma grande manifestação dos Estados Unidos em função do assassinato de um negro. Vocês não estão sabendo? Então, vocês estão desplugados daquilo que é realidade. Então, isso é realidade hoje no mundo. Racismo é um problema mundial. E no Brasil, muito mais. Um país pobre, país de terceiro mundo, onde a parte elitizante, a elitizada da sociedade, tá? Elitizada da sociedade sempre tem preconceito com aqueles que são negros. Então, se eu não estou atualizado com o que está acontecendo, posteriormente e consequentemente, eu terei problemas em argumentar sobre alguma coisa. Então é nesse campo que o redator deve usar estratégias de exemplificação comprovando seu ponto de vista. Isso transforma o texto apenas dissertativo em um texto dissertativo argumentativo. Tá? Proposta de intervenção é a solução para o problema e deve contemplar cada ponto abordado na argumentação. Essa proposta deve ser clara e inovadora, relacionada à tese e bem articulada com a discussão desenvolvida no texto. Então, eu costumo dizer que você tem que usar quatro questionamentos. Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer. Então, quem, como, quem, o que, como e para quê. Então, quem vai fazer, como vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer. Quando você consegue responder esses quatro questionamentos, a sua tese ela está bem detalhada. Você tem que detalhar bem a sua proposta. Se você apresentou um problema, claro que você, consequentemente, vai ter que apresentar uma proposta para aquele problema. Então, essa proposta deve ser clara e inovadora, deve ser clara, relacionada à tese, aquilo que você defendeu, e bem articulada com a discussão desenvolvida no texto. Os meios utilizados para a solução do problema devem ser explicitados respondendo às perguntas quem e como. Tá? Quem vai tentar solucionar e como você vai fazer isso. Tá? Então, aqui, uma estrutura física do texto. No Enem, você tem que praticamente escrever as 30 linhas. Agora, aqui você vai fazer para mim, eu vou dar um máximo de linhas, de 20 linhas para vocês, porque vocês estão começando. Então, a introdução, qual é o objetivo da introdução? O objetivo é apresentar a tese a ser defendida de modo claro
e sem argumentar, que você não vai argumentar, você vai dar apenas um ponto de vista. O desenvolvimento, 2 parágrafos, tá? Esqueça esse 3, 2 parágrafos, tem o objetivo de quê? De apresentar os argumentos, opiniões, contra-argumentos e exemplos. E na conclusão, qual é o objetivo? Falei ainda há pouco, apontar uma solução viável, tá? Uma solução que tenha uma possibilidade de ser feita. Então, a viabilidade e a capacidade de ser executada, tá? A execuibilidade do seu texto, da sua proposta. O problema exposto na introdução e discutido na argumentação. Então, é introdução, mas desenvolvimento e eu chego à conclusão. Tá? Introdução, mas desenvolvimento, eu chego à conclusão. Então, os tipos de introdução. A palavra introdução tem origem latina intro, dentro, do ser e conduzir. Sendo assim, o nosso objetivo é produzir uma introdução que conduz o leitor para dentro do texto de forma sedutora. E o que, professor, seria essa forma sedutora? Uma forma clara, uma forma objetiva, usando palavras simples, porque o vocabulário de um texto dissertativo argumentativo de redação é mais ou menos semelhante a um texto de um texto jornalístico. Então, ele tem que ser claro. Há um texto de um editorial de jornal. Professor, não sei o que é um editorial de jornal. Procura um pouco depois, faz uma pesquisa na internet, você vai ver as características e vai ler vários, e você vai perceber que há uma linguagem muito semelhante, uma linguagem muito clara. Tá? Eu tenho um percurso histórico, tá? Olha aqui, ó. Desde seus primeiros passos, o Brasil caminhou com dificuldade. A estratificação social, manifestada sobretudo no binômio senhores e escravos, explica os motivos de o Brasil ser hoje um país desigual e preconceituoso. Então, aqui é a minha tese, a minha ideia. Ó. Por que o Brasil é diferente? Preconceituoso? Por causa desse binômio senhores e escravos. Tá? Esses são os motivos que explicam essa desigualdade e esse preconceito no país. Esse é o meu ponto de vista. É um percurso histórico. Eu venho trazendo, lembrando algo histórico e depois eu chego a um ponto de vista. Desfazendo uma ideia correta. Não são as chuvas escassas o principal problema dos que vivem no sertão. O maior empecilho é a falta de interesse político, haja vista a convivência de existirem eleitores miseráveis e persuasíveis, que se tornaram presas fáceis aos objetivos meramente eleitoreiros dos candidatos da região. Então, o problema ele desfaz uma ideia incorreta, que o problema do sertanejo não é a falta de chuva, tá? Mas o problema dele é a falta do interesse político. Então, o político que não quer que essas pessoas consigam pensar e argumentar, tá? Esse é o maior problema dos nordestinos, do homem do sertão. Isso torna essa falta de educação, de interesse político, e esse interesse político não leva a esse sertanejo. Educação, não leva cultura, não leva lazer, não leva infraestrutura, muito menos uma condição de vida, até mesmo uma condição de vida que seja meio que possível, tá, para esse nordestino, viável para o nordestino, satisfatória para o nordestino. Então, são presas fáceis aos objetivos meramente eleitoreiros. Então, os políticos só têm o objetivo de conseguir o voto para se eleger e ficar, consequentemente, 4 anos sem ter um interesse por esses eleitores, mas apenas pelos seus próprios interesses. Tá? A gente pode citar um especialista. Um dos mais respeitados cientistas brasileiros, Enéas Salati, concluiu em suas pesquisas que a Amazônia produz a maior parte de sua própria chuva e que o desmatamento pode degradar o ciclo hidrológico. Né? Hidrológico vem de água. Então, eu citei aí um especialista. Ou pode ser uma declaração inicial, mais uma afirmativa, uma justificativa. É condenável a postura de muitos políticos em nosso país. Escândalos acontecem,
Denúncias são feitas, comissões de inquérito são formadas, contudo, assim, a situação não muda. O povo parece estar de mãos atadas diante desse problema tão recorrente. Então, eu tenho uma declaração, mais uma justificativa. Eu tenho trechos narrativos, que nem sempre é bom, pouco usado nas redações do Enem. Conceito moral também não. E aí eu tenho a exposição do ponto de vista. Tá? O ministro da Educação se esforça para convencer de que o provão é fundamental para a melhoria da qualidade do ensino superior. Para isso, vem ocupando generosos espaços na mídia e fazendo milionária campanha publicitária ensinando como gastar mal o dinheiro que deveria ser investido na educação. Então, nós temos aí uma pergunta, uma exposição do ponto de vista. Pode ter também uma pergunta. É possível imaginar o Brasil como um país desenvolvido com justiça social enquanto existir tanta violência contra o menor de idade? Há formas adequadas de retirar das ruas crianças e adolescentes marginalizados? Portanto, galera, é uma forma de vocês refletirem aí a respeito da redação para fazer. Agora, voltem para o livro no capítulo 6. Deixa eu ver aqui qual é o capítulo. Capítulo 6, vocês vão ter capítulos 5 e 6, tá? Mas vocês vão começar pelo 5. Vocês vão ler essa página aqui, tudo isso daqui, e aqui há uma proposta, um exercício que eu quero que vocês me entreguem até a próxima quinta-feira, na próxima aula de redação. Portanto, temos essa obrigação, esse compromisso, e aí é com vocês trabalhar, estudar, escrever sobre o que pede aqui no livro, como se nós estivéssemos lá na sala de aula, tá bom? Gente, vamos estudar, beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.